Alô pessoal, beleza? Espero que estejam todos muito bem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá um cliquezinho aqui embaixo. Se você já é inscrito, confirma se a sua inscrição continua ativa. E o mais importante de tudo, deixe o seu comentário, porque é muito importante para mim saber as opiniões, sugestões, críticas, enfim, assuntos a serem debatidos, o que vocês estiverem pensando. Estou falando aqui diretamente da Polônia, tomando uma bela vodka polonesa, Nazdrovia. E vamos falar das minhas impressões deste país. Eu não tinha muitas expectativas a respeito da Polônia antes de vir para cá. Fiz meu dever de casa e, é claro, fiquei sabendo que se trata de um país, desde 2018, tido como com uma economia desenvolvida. Tive minhas dúvidas, meus receios, e aqui estou e posso falar as minhas impressões em primeira mão. Na última semana eu estive viajando pela região de Tatras Altas, que fica entre a Eslováquia e a Polônia, e pude ver uma notável diferença entre o lado eslovaco e o lado polonês, que de fato, aparentemente, é muito mais desenvolvido, com um turismo ativo, com um turismo local, com comércio muito agitado, restaurantes, bares, lojas e afins, e uma natureza exuberante, realmente algo que eu não esperava ter encontrado assim de uma maneira tão abundante. Um lugar fantástico, lindo, recomendo muito. Inclusive vou postar algumas passagens por este local tão bonito em que eu estive. E falando de cidades mais ao interior do país, com as quais eu tive contato nos últimos 2 dias, eu pude notar que a diferença é um pouco elevada em relação ao resort turístico que eu me encontrava. É uma realidade mais crua, mais dura, mas nada assustador, nada tão alarmante assim. Mesmo porque a taxa de desemprego na Polônia nos dias de hoje, ao contrário da União Europeia em geral, encontra-se muito baixa, 3,47% apenas. Ou seja, algo de certo eles estão fazendo, porque nem a pandemia conseguiu derrubar esse crescimento, esse novo boom econômico polonês. A renda média do país está de acordo com os demais países da União Europeia, os de renda mais elevada, digo, como por exemplo a Alemanha, comparado, claro, ao custo de vida. Então a população aqui se encontra numa situação de um desenvolvimento que se pode de fato constatar. Para um país que até os anos 80 tinha como moto o "nós não temos". Sim, de fato, esta era a frase que definia o país como um todo. E hoje é um país que se encontra em franco desenvolvimento, com abundância de recursos, com acesso a tudo aquilo que tinham no Oeste e aqui no Leste Europeu não era acessível. Então você não vê muita diferença, se alguma, da Polônia de hoje para os países do Oeste. E tudo isso se deve a um governo conservador, a um governo de direita, a uma terapia de choque que intensificou o crescimento econômico e principalmente colocou a educação como foco do desenvolvimento nas últimas 3 décadas. E o reflexo disso nós vemos hoje. Pessoas com alto nível educacional, professores, por exemplo, aqui tiveram que se requalificar após a queda da cortina de ferro para que se adequassem às normas do Oeste, não do Leste Europeu, da antiga União Soviética, nada disso. E algo muito interessante que me chamou muito a atenção é que qualquer menção ou utilização de símbolos que reflitam ao comunismo são proibidos por lei. Ah, como eu gostaria de ver isso no Brasil, não? Nunca mais aquela foice maldita com aquele martelo que nem tem nada a ver com a nossa indústria e agronegócio, por exemplo, erguidos nas nossas praças públicas. Os PSOEs da vida, o PT maldito, nada disso. Aqui tudo isso é proibido. Eu não sou muito a favor da proibição, sou a favor da democracia. Mas se, por exemplo, um símbolo nazista é proibido, por que um símbolo comunista é aceito? Se são tão criminosos quanto ou até mais. Aqui tudo isso foi criminalizado e não é permitido de forma alguma. O governo de direita conservador tem por princípio defender a família e todos os valores conservadores que nós da direita no Brasil, nós conservadores raiz, lutamos tanto para um dia alcançarmos. E nós vemos um país que cresce, um país que se desenvolve. O país que nós queremos que o nosso venha a se tornar. E nós tivemos todas as possibilidades, muito mais oportunidades e possibilidades do que este país, que foi destruído diversas vezes por guerras, um país que deixou de existir por mais de um século, invadido por diversos outros países, que foi oprimido por mais de 60 anos pela extinta, graças a Deus, União Soviética, e hoje é uma nação que prospera. E nós,
livres, porque tivemos a instauração da pátria educadora, mas nós que tivemos todos os recursos, liberdade, oportunidades, que já estivemos entre as grandes economias, entre os grandes poderes do mundo, hoje nos vemos reduzidos ao que o Brasil se tornou. Uma republiqueta, governada por um STF corrupto indicado pelos petralhas, por um Congresso que só quer afundar o país, poderes corruptos que não permitem que o nosso presidente governe. É isso que nós vemos. Então, se nós podemos pegar um país que já foi destruído, deixou até de existir, e transformar em uma economia desenvolvida, não é justo que nós vejamos o Brasil nesta situação deplorável que se encontra no momento, onde um senador se julga no direito de segurar a sabatina de alguém que foi indicado pelo presidente da República ao Supremo Tribunal Federal. É um absurdo atrás de outro. Então, na minha opinião, pessoal, eu acho que nós devemos nos unir em prol de construir um Brasil onde o conservadorismo é a pauta principal. Porque com isso nós iremos aniquilar qualquer ideologia nefasta que possa continuar nos puxando para baixo e nos atrasando. E com o presidente aqui da Polônia, por exemplo, que já está no seu segundo mandato, mais uma vez reitero, conservador, a soberania e a proteção das fronteiras se tornou uma pauta. E a tirania opressora esquerdista de Bruxelas está sendo desafiada por esse governo. Embora na última segunda-feira tenhamos visto aqui mais de 100 mil pessoas em Varsóvia defendendo a tirania de esquerda da União Europeia. Claro, esquerdistas nós encontramos em toda parte. Mas felizmente a maioria da população aqui tem o ponto de vista correto, conservador de direita, que preza pelo princípio da moral e da família. O governo polonês tem até mesmo considerado a saída da Polônia da União Europeia, assim como ocorreu com a Grã-Bretanha. Mas é uma situação um pouco mais delicada, sendo que mais de 80% das exportações polonesas vão para a União Europeia. E assim, de certa forma, ao menos economicamente, o que é o principal ponto de qualquer sociedade, a Polônia fica sob o jugo de Bruxelas. Mas o governo está ainda assim desafiando as ideias esquerdistas e globalistas da União Europeia. Embora nós vejamos que esquerdistas continuam sendo esquerdistas e vão defender essa pauta. Mas o mais importante é que o líder da nação, o chefe de Estado, está do lado correto, está do lado da direita e não aceita ser subjugado pelas ideias opressoras e esquerdistas vindas de Bruxelas. Então eu me surpreendi, fico muito feliz de ver que há esperança no mundo, que um país que foi oprimido, que deixou de existir, que ressurgiu das cinzas, que foi submetido ao mais pesado regime comunista que já se teve notícia, se reergueu e hoje é uma nação de direita e conservadora. Nos dá esperança. Então, com a nossa esperança, vamos juntos lutar por um Brasil melhor, acreditar no nosso governo e dar apoio ao nosso presidente. Hoje, no ano que vem e por quanto tempo nós consigamos. Bom, pessoal, com essa eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos bem. Até a próxima.